E se o mundo congelasse? E se de um dia para o outro o calor sumisse e tudo que você conhece fosse enterrado sob uma neve eterna? Seus planos, sua rotina, sua segurança, tudo desapareceria. Hoje, o episódio vai ser como sobreviver a uma nova era do gelo ou a era glacial do filme A Colônia. Bom, se você é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do episódio, independente de onde estiver me escutando, YouTube, Spotify, Apple Podcast, se inscreva para receber sempre os novos episódios. E sem muita enrolação, como sobreviver à era glacial do filme A Colônia. Como de costume, para quem não assistiu o filme A Colônia, eu vou dar uma breve explicação sobre o que especificamente é o filme. A Colônia nos apresenta uma sobrevivência a uma nova era glacial. Com o planeta todo coberto de gelo e com a maioria dos humanos já mortos, alguns grupos sobrevivem à nova era do gelo no que eles chamam de colônias, que são abrigos subterrâneos que, durante o processo dessa formação da nova era glacial, foram equipados com itens de necessidade básica para a colônia sobreviver, como, por exemplo, sementes, animais e outros itens para um humano se aquecer. O filme deixa um pouco em aberto algumas informações importantes para sua sobrevivência, como por exemplo a época em que começou, mas de todo modo a gente sempre dá nosso jeitinho para sobreviver a essas incógnitas que os filmes sempre acabam deixando em aberto. Para sobreviver, vai ser necessário que você passe por um grupo de informações sobre o mundo criado para o filme. Desse modo, entendendo a realidade imposta pelo filme ou teorizando algumas possibilidades, você consegue se adaptar a qualquer dificuldade de forma antecipada. Essas informações elas se dividem em 3 grupos: causas da era glacial, sobrevivência de forma geral e a exploração do mundo. Então, no filme, em uma cena em que o protagonista ele conta a sua história, vislumbrando ali um flashback, com ele claramente tendo ali em torno de uns 8 anos de idade, ele diz que meio que explicaram para ele, ou ele meio que ouviu conversas entre adultos sobre o motivo, o início dessa mudança climática. Ele não especifica, ou pelo menos se deixa entender o real motivo. Isso me faz pensar que talvez as pessoas realmente não sabiam por que tudo aconteceu, que é muito provável, ou então tudo se iniciou antes dele nascer. Desse modo, ele realmente não saberia explicar como tudo se iniciou. Ainda na tentativa de descobrir um tempo específico do início, um dos personagens em uma conversa explica algumas situações que ocorreram. E nessa história tinha um exército, ainda existiam governos, e ele aparenta ter entre uns 50 a 60 anos de idade. E o personagem principal, ele parece já ter passado da casa dos 20 a 25 anos, então eu chutaria que os eventos eles se agravaram em no máximo 30 anos antes do tempo atual. E isso é importante porque mais à frente, na parte da sobrevivência geral, vai bater de frente com uma das nossas maiores necessidades, o fogo. Mas, enfim, o que poderia ter levado o mundo a essa era glacial que parece ter tomado o mundo todo e nada parece ter restado? Não do antigo mundo que conhecemos hoje e chamamos de presente. Para a era glacial ocorrer, existem algumas particularidades que a fazem surgir de forma natural. De certo ponto, elas são difíceis de ocorrerem, mas não impossíveis. Isso é fácil de provar porque o nosso planeta já passou por diversas eras glaciais. Então, o primeiro ponto e o mais importante, também conhecido por conta da geração das eras glaciais, são os ciclos de Milankovitch, que são variações periódicas na órbita e inclinação da Terra que afetam a quantidade de luz solar recebida pelo planeta. Dessa forma, influencia o clima e podendo surgir eras glaciais. As 3 principais variações são excentricidade, que é a mudança na forma da órbita da Terra ao redor do Sol, obliquidade, que é a variação do ângulo de inclinação do eixo da Terra, e a precessão, que é um movimento meio que de bambeio ali do eixo da Terra. Essas mudanças combinadas fazem com que algumas regiões recebam menos luz solar por longos períodos, e aí acaba desencadeando um resfriamento, o que pode levar a essas eras glaciais.
Só que geralmente isso leva assim muito tempo para o nível em si que o filme apresenta. E no filme, pelo menos eu tive a impressão de que foi tudo muito rápido, pelo menos mais rápido do que de costume e mais rápido do que a população pudesse se adequar. Então, e se além desses ciclos o mundo tivesse enfrentado, por exemplo, erupções vulcânicas, bombas nucleares e partículas na atmosfera? O resfriamento ele seria muito mais rápido e brutal, demais para qualquer civilização se preparar. Um exemplo é que em 1815, uma erupção vulcânica ela foi desencadeada no Monte de Tambora, na Indonésia, lançando uma grande quantidade de SO2 na atmosfera, que se transformou em partículas que refletem a luz solar, resultando no ano seguinte, em 1816, que acabou sendo conhecido como o Ano Sem Verão, tendo aí quedas nas temperaturas do mundo todo, principalmente no hemisfério norte, com uma redução entre 14 e 17 graus. Com essas especificações, seria possível ter a era glacial e talvez, assim, não de forma exagerada como no filme, mas o gelo se formaria mais rapidamente. E eu disse que foi mais rápido do que o mundo pôde reagir, porque é dito no filme que a sociedade em si, ela tentou sobreviver normalmente, mas por falta de tempo e também preparo, a comida acabou. E no fim, todos aqueles que não se prepararam acabaram morrendo, ou seja, pelo menos aí uns 80, 90% da população mundial acabou perecendo. Eu acho que eu estou até sendo generoso, né, quanto ao pessoal que tenha sobrado, né, com os sobreviventes. Com as possíveis causas em mente, agora você precisa encarar a pior parte, que é como sobreviver nesse mundo congelado. Então, no filme, os sobreviventes eles vivem em construções subterrâneas. Não, na verdade elas não são 100% subterrâneas, mas também, como fazem anos já, a neve acabou cobrindo parte delas, então o que era para ficar numa maior quantidade ali na superfície já não está. Isso inclui cidades, mas é importante que esse abrigo ele seja, né, totalmente fechado, pois a entrada de neve e ar gelado faria com que o abrigo não pudesse ser o ideal e não seria minimamente confortável. Esses abrigos eles foram preparados com sementes em animais, se tratando, claro, da alimentação, mas idealizando que você não vai ter um abrigo preparado, é muito importante que na busca por um abrigo você pense a longo prazo e leve sementes consigo. Num mercado normal vende sementes e mais a longo prazo ainda, essa vai ser a sua única fonte de alimentação. Então o gelo ele acabou com os campos. Pode ser até que tenha alguma área específica pelo mundo que ainda tenha grama, né, sofra menos com as baixas temperaturas e que até seja possível criar animais e plantar ao ar livre. Mas vamos sempre prezar pelo pior. Se preparando para o pior, se o melhor acontecer, vai ser um alívio. Então, na busca do abrigo ideal, seria interessante que você buscasse por locais que tivessem alguma fonte de calor natural, como um geyser, uma caverna termal, porque isso te proporcionaria algo que em breve você não vai ter, que é uma fonte de calor. Com a quantidade de neve caindo dia após dia, árvores, combustíveis, tudo que seria um combustível para uma possível fonte de calor vai se tornar raro. Por isso que eu disse lá em cima que o fogo ele ia acabar sendo um problema. Então, não conseguir um lugar com uma fonte de calor, tudo bem, ainda tem como sobreviver. E para isso você vai ter que aprimorar o seu abrigo. Isole ele e aqueça os locais de descanso, com mantas, por exemplo. No filme, eles possuem uma turbina eólica. Então eles têm energia para ter ali, por exemplo, um fogão de indução. O que eu acho muito conveniente para o filme, o que para nós meros mortais e figurantes na história do planeta Terra acabaríamos não tendo essa sorte, mas seria de grande ajuda. Mas um outro ponto importante que deve ser levado em consideração o motivo específico para você ter pego essas sementes. Bom, o mundo lá fora congelou, não tem terra para plantar, então na falta de terra
dá para plantar usando água com nutrientes, ou até com peixes, onde as fezes deles alimentam as plantas. Parece complicado, mas é um pouco mais simples e vai garantir com que você tenha alimento até a sua vida durar na era do gelo, ou então até ela acabar, o que para você em vida seria meio improvável. O cultivo ele vai poder ser feito de 3 maneiras. Elas são aquaponia, hidroponia e aeroponia. Todos eles não precisam de terra e você consegue plantar a maioria dos vegetais. Então, basicamente, esses cultivos eles são feitos de forma específica. A hidroponia é uma plantação suspensa na água, a aeroponia ela é suspensa no ar e a aquaponia ela é também suspensa na água, mas ela tem os peixes nessa água. Isso acaba fazendo dela um diferencial. Todas elas precisam de uma solução nutritiva para crescerem, ou seja, tudo que elas conseguem da terra e do sol, você vai ter que fornecer de outra forma para elas. Essa solução, ela precisa ter a concentração de algumas substâncias específicas para que a planta cresça. Nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, por aí vai, além de algumas outras substâncias que é em menor quantidade. Muitas dessas substâncias elas podem ser extraídas através de sais, mas elas também podem ser substituídas por esterco, algo que vai ser difícil de você conseguir, a não ser que você utilize suas próprias fezes, como o filme Perdido em Marte. Bom, existem outros meios de suplementação das plantas, como restos de madeira ou cereais, algas marinhas, mas para essa suplementação ter efeito, você ainda vai ter que medir o pH da água, também medir a condutividade elétrica, e feito isso, no caso da hidroponia que é suspensa na água, você vai poder administrar essa solução na água. Na aeroponia, como ela fica suspensa, você consegue borrifar nas raízes, e na aquaponia não precisa. A única coisa que você precisaria é que você alimente os peixes, e aí ele acaba refazendo esse ciclo de forma natural. E nesse caso também, parando para pensar, de forma que você consiga ali manter um ciclo, você também conseguiria se alimentar dos peixes. E para ter uma reserva e um controle melhor dos alimentos, talvez seja interessante fazer ali uns vegetais em conserva. Assim, obviamente, você mantém eles por mais tempo e reduz a chance de ter um problema com a alimentação. Então, com a alimentação resolvida, falta o último ponto, que é a exploração do mundo. E é muito importante a exploração, porque todo recurso resgatado do antigo mundo vai vir a ser útil em algum momento. Se não é nesse exato momento, vai ser daqui a um tempo, a longo ou curto prazo. Com alguns poucos recursos de curto a longo prazo, você vai fazer essas viagens, explore a região em volta do seu abrigo, mas lembre-se de proteger seu corpo do frio e use óculos com proteção contra raios UV. A luz solar refletida na neve, ela faz muito mal para os olhos e para a pele, então nós não queremos nenhum problema de saúde gerado a partir de uma coisa tão simples. Então, durante o filme, é mostrado que existem algumas torres que revertem o tempo. Elas literalmente criam calor e, consequentemente, esquentam a região ao redor delas em um raio ali de alguns quilômetros. Eu posso estar enganado, mas se eu me recordo, era algo de 5 ou 50 quilômetros. Tinha uns 5 ali que eu lembro. Mas seria interessante tentar consertar uma delas, ou pelo menos achar alguém que entenda e possa consertar uma. Acabaria sendo muito útil e não tem nem comparação o sentimento que teria de você literalmente poder viver ali tranquilamente ao céu aberto, fazer plantação, criar animais. E é importante você tomar muito cuidado, principalmente nas explorações. Com o passar dos anos, alguns perigos foram renovados na humanidade. Então, doenças que antes eram algo do cotidiano, agora são um problema mortal para algumas pessoas, como a gripe. Então, sempre que tiver em contato com outros humanos, use máscaras e evite o contato físico se houver alguma suspeita. E lembre-se, nem todas as pessoas têm cabeça para aguentar uma situação de sobrevivência nesse nível. E foi o que aconteceu no planeta Terra no universo do filme. Alguns humanos eles desistiram da humanidade e se tornaram selvagens.
Então eles se alimentam de outros humanos, eles saem para caçar aqueles que tentam sobreviver de forma justa. Por isso é muito importante tomar cuidado nas suas expedições e sempre que você achar alguma ferramenta que possa servir para a defesa pessoal ou até alguma arma, sempre as leve consigo e dessa forma sobreviva à era glacial do filme A Colônia. Bom, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, Apple Podcast, qualquer plataforma de podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber os novos episódios. De qualquer maneira, obrigado por ouvir até o final. Até a próxima e um beijão para vocês.